Você está acompanhando Eleições 2012 na Rádio Sat FM 87,5. Deixa eu aproveitar e agradecer os apoiadores da Tapeçaria Tessarolo, Academia Esporte Faísca, Vila Real Casa de Shows, Manager Centro Educacional, Terceira Visão Vistorias, Montreal Eventos, a Kenaton Camisetas e Adesivos, a Digitale Fotos, Equipamentos Informáticos do Suzano Shopping e o pessoal da Rossini, o som aqui. Também eu queria agradecer a Comissão Eleitoral Julgadora, formada pelos doutores Cristian Ricardo Silveira, doutor Fabrício Ciccone Tsutsui e doutor Wellington da Silva Santos. 2 pedidos de direito de resposta. Lacerda e Rafa, indeferido pela nossa Comissão de Direito de Resposta. Muito bem, agora candidato, pergunta para candidato. Primeiro a fazer a pergunta, Jorginho Abserra, você tem 1 minuto para fazer sua pergunta e quem vai responder, sorteio, Leonardo Ferreira. Então, só para relembrar, 1 minuto só, tem réplica 1 minuto e meio, tréplica 1 minuto. Pode fazer. Bom, Leonardo, você sabe que a busca por um novo hospital na cidade ela é muito antiga. Entra prefeito, sai prefeito, vem campanha, volta campanha e o hospital sempre é prometido. E nos últimos 50 anos a cidade tem visto com uma unidade só avançada de saúde, né, pública, que é a Santa Casa de Misericórdia, que está aqui na cidade há muito tempo. O candidato do PSDB foi prefeito, né, de 92 a 96, tem como padrinho político o ex-prefeito Estevão, que foi prefeito por 4 mandatos, e eles sempre tiveram apoio dos governadores e nunca trouxeram um hospital para a cidade. Agora, no seu plano de governo, ele coloca que vai fazer não só um hospital, mas fala que vai fazer 2. Você acha que é possível a prefeitura manter 2 hospitais? Ou você acha que o Estado tem interesse em manter 2 hospitais na cidade de Suzano? Muito bem, agora resposta 2 minutos, Leonardo. Jorginho, uma boa pergunta. A saúde, volta e meia, ela volta à tona. E não à toa que você é médico, você pode falar muito bem. Então, Jorginho, eu acompanho detalhadamente a questão da saúde, até porque, assim, eu vejo todas as campanhas de todos os candidatos. Eu vejo que um a um aqui promete que vai trazer hospital federal, regional, aliás, hospital estadual. Inclusive, Jorginho, isso é promessa da última campanha. Eles, na verdade, colocaram o mesmo CD e a gente está ouvindo o mesmo CD o tempo todo. Ele repete, e vai e vem. E a gente percebe o quê, Jorginho? Se a gente não conseguiu construir um hospital, piorou 2, né, Tocuzumi? Fica muito complicado, realmente, botar fé que a cidade vai conseguir trazer 2. Porque, primeiro, o governador veio aqui, falou que o senhor Paulo Tocuzumi vai resolver todos os problemas, que ele vai ser o bambambam e que vai ser o salvador da pátria. Mas, espera lá, gente, olha, na época dele, inclusive, quando ele foi prefeito no período dos anos 90, inclusive eu vivi nessa época, posso falar com muita tranquilidade, a gente percebeu o quê? Olha, foi justamente numa época, Jorginho, em que a gente viu sendo desviado o dinheiro da saúde para o esporte, onde a gente tinha uma situação muito precária. Ele falando agora há pouco sobre saúde, educação, a gente acha que a gente estava vivendo uma cidade de primeiro mundo, com os melhores padrões de vida. Aí eu fiquei estarrecido, eu falei, poxa, será que é a mesma cidade que eu vivi nos anos 90, quando eu cheguei aqui em Suzano, eu tinha 5 anos de idade, eu lembro muito bem, apesar de ser super jovem. Aí eu falei, poxa, mas será que ele está falando da Inglaterra ou ele está falando de Suzano? Porque não confere com a realidade. Nós tínhamos escola de lata, as filas do posto de saúde, eu lembro muito bem. Inclusive eu tive a oportunidade de presenciar quando eu era criança, a fila quilométrica, dava volta no quarteirão, sem contar, olha, a questão da merenda escolar. Nossa, os alunos tinham que levar praticamente uma feira inteira, com uma verdura, com tudo que você possa imaginar para a escola. Então você percebe o quê, Jorginho? As pessoas, eles utilizam tanto o PT como o PSDB, do hospital e de tantas outras coisas, como uma perspectiva eleitoreira, com claro oportunismo do governo do Estado e também do Tucanato, representado pelo Tocuzumi, para conseguir ganhar votinhos e vencer a eleição a todo custo. Muito bem, Jorginho, você tem 1 minuto e meio para réplica. Primeiro, Leonardo, que eu fiquei muito entristecido de ver o governador do meu estado vir na minha cidade e dizer que vai fazer um hospital agora só para o candidato do PSDB. Como se o candidato do PSDB perdesse a eleição, não teria hospital para a cidade. Tamanha falta de sensibilidade que o governo do estado tem dado na cidade há muito tempo.
Me envergonha muito também o candidato do PT dizer que a cidade vai ter um hospital caso o candidato do PT ganhe. E se o PT não ganhar, nós não vamos ter hospital. Como se a cidade fosse a população do PSDB, a população do PT ou a população de determinado partido. Eu, enquanto candidato a prefeito do PSB e, acima de tudo, candidato a prefeito da cidade de Suzano, vou buscar com o governo do estado um novo hospital, que é obrigação dele fazer. E nós temos deputado na cidade, nós temos prefeitos do PSDB por muitos mandatos na cidade, e a cidade de Suzano é a única grande cidade da região que não ganhou um novo hospital. Ferraz de Vasconcelos inaugurou um hospital do estado tem 5 anos. Itaquaquecetuba inaugurou um hospital do estado tem 7 anos. Mogi das Cruzes inaugurou um hospital do estado há 5 anos e está fazendo outro em parceria com o estado. E a cidade de Suzano há 50 anos que o estado não põe absolutamente nada de novo na saúde do município. Então você pode ter certeza, Leonardo, que eu como prefeito vou brigar com o governo federal, vou brigar com o governo do estado para a gente conseguir melhorar a saúde. Agora, vergonhosamente na época de eleição, chega o padrinho político de um dizendo que se ganhar vai ter hospital, e o padrinho político do outro a mesma coisa. Tempo, por favor. Réplica, Leonardo, 1 minuto. É verdade, Jorginho. Oportunismo puro, tanto do tucanato como por parte do petismo. Porque a gente vê o quê? A cidade passa por uma situação muito precária na saúde. Não tem um atendimento necessário. Os programas de saúde da família e as unidades básicas de saúde não atendem a demanda nessa nossa cidade. E você vê o quê, Jorginho? Eles brincando com saúde. Isso, assim, me deixa muito triste. Por quê? De ver uma cidade que realmente passa por um processo de profundo abandono. Os 8 anos da atual administração significa um pouco isso. E, é claro, eu não estou eximindo o senhor Paulo Tokuzumi, que na versão anterior ele acabou de falar que a culpa toda também é do PT, mas ele também tem parcela de culpa, porque ele não planejou a cidade, não se preocupou em relação a isso. O posto de saúde, por exemplo, onde eu utilizava lá no Miguel Badra, também, na sua época, Tokuzumi, estava um abandono puro. É justamente isso, Jorginho. Nós do PSOL, nós temos um projeto para a saúde que não vai trabalhar com oportunismo político e o jogo do vale tudo para conseguir angariar votinhos a todo custo e tentar levar a eleição de qualquer forma. Ou seja, a gente vai combater essas velhas práticas fisiológicas do poder. Muito bem. O próximo candidato a fazer a pergunta, ele tem 1 minuto, é Israel Lacerda. Quem responde? Rafael Garcia, Rafa. Então, Lacerda, você tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. Bom, eu gostaria de perguntar ao candidato Rafa qual a análise que ele faz da situação hoje que se encontra a cidade de Suzano pela falta de planejamento das administrações que ocorreram nos últimos mandatos, nas últimas décadas. Então, a falta de planejamento, a falta de investimentos e hoje o cenário de uma cidade sem qualidade de vida, que oferece pouco à sua população. Qual é a análise desse cenário e o que o candidato fará, caso eleito, para reverter esse estado aí? Só tem 2 minutos, candidato. Bom, obrigado pela pergunta, Lacerda. Eu vejo com muita tristeza o crescimento desordenado de Suzano. A cidade poderia estar num avanço muito maior do que ela avançou nos últimos anos. E eu não quero culpar governo A nem governo B. Eu quero culpar todos aqueles que passaram e tiveram oportunidade de fazer melhor e não fizeram. Quero culpar todos aqueles que tiveram a oportunidade de se dedicar com amor, com afinco e não medir esforços para fazer uma cidade melhor. E eu, vereador Lacerda, candidato a prefeito, se eu tiver a oportunidade e for eleito no próximo domingo, não tenha dúvida, eu vou preparar a cidade para os próximos 20 anos. Quando a gente fala de infraestrutura, de trazer novas indústrias, nós temos que se preocupar que a cidade não está preparada nem para receber a população com a grande quantidade de conjuntos habitacionais que o governo do PT deixou a cidade construir de forma desordenada também. Então vocês imaginem, 7.000 moradias prontas para serem habitadas na cidade. O transporte público não dá conta, as escolas também não dão conta, os postos de saúde também não dão conta. Então a atual administração, Lacerda, tem uma grande culpa nisso. E eu não quero voltar muito no passado, eu quero usar o passado como referência para não cometer os mesmos erros. Mas eu quero falar do que eu vivo agora. É a atual administração que permitiu a construção de diversos conjuntos habitacionais, permitiu que a cidade avançasse, e avançasse muito de forma desordenada. Um crescimento que a cidade não avançou
da mesma forma como deveria. Por falta de competência, não sei, eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida se é falta de competência, se é falta de seriedade ou se é falta de compromisso e amor pela cidade de Suzano. Mas hoje quem paga um grande preço somos nós, Lacerda. E jamais eu vou permitir que a cidade continue dessa forma, parada no tempo, parada no retrocesso. Nós precisamos e devemos avançar. Muito bem. Candidato Lacerda, só tem 1 minuto e meio para réplica. Bom, eu queria falar do descontentamento de uma pessoa que vive aqui na cidade há 35 anos, como eu, e mais milhares de outros suzanenses, em perceber que a nossa cidade, que já foi aí a terra de oportunidade, que eu cito, e que foi até mal interpretada, que perdeu geração de emprego, renda e oportunidade. Porque o último grande gestor que planejou a cidade e preparou o emprego e oportunidades para a população foi Pedro Miaíra. De lá para cá, nós estamos acompanhando uma cidade que tem a sucessão de maus administradores, que, por exemplo, deixaram obras paradas como Esqueleto do Max Pfeffer, Marginal do Una, sem concluir, Corredor Ecológico, que é o do atual governo, uma vergonha de uma administração que jogou pelo ralo milhares de reais do dinheiro público, e a falta de planejamento para dar qualidade de vida na saúde, geração de emprego, mobilidade urbana, em todos os conceitos. Nós estamos percebendo que as empresas, as indústrias que vieram no passado, através do prefeito Pedro Miaíra, como a Suzuki, por exemplo, fechou as portas, Brasmanco fechou as portas, Minecraft foi embora, Probel foi embora daqui. Nós estamos vivendo um estado deplorável de atenção pública. Então o trem, a composição do trem é o maior exemplo que o suzanense precisa sair da cidade para buscar saúde pública de qualidade, acesso à saúde pública, ao emprego, nível superior, ensino superior gratuito, enfim, a maior demonstração, o diagnóstico que nós percebemos, que hoje Suzano não oferece qualidade de vida. Tempo, candidato. Só tem 1 minuto para réplica. Nós precisamos e devemos avançar. A cidade tem que ser administrada com mais amor, com o coração, com propostas verdadeiras para o desenvolvimento, como melhoria no transporte público, redução da tarifa do ônibus, para que a população não sofra com esse aumento que aconteceu da noite para o dia sem avisar ninguém, quando encontrar uma empresa parceira. Nós precisamos investir na saúde, mas não com promessa de hospital, investir naquilo que nós já temos, na estrutura que já existe na cidade, mas fazer com que elas funcionem, que tenham médicos trabalhando. De nada adianta ter o posto de saúde se não tiver o médico, de nada adianta ter o posto de saúde se não tiver o remédio. Então nós temos e podemos avançar muito mais, preparar a cidade para os próximos 20 anos, como eu disse, com creche de qualidade, escola em período integral, curso técnico e profissionalizante para os jovens, organizar a infraestrutura da cidade para trazer mais indústrias, empresas e com isso gerar muito mais emprego. Muito bem. Valdecir Stuani. 1 minuto para fazer a pergunta para o candidato Roberto Toio. Então, o prefeito Marcelo Cândido, ele foi no Ministério da Saúde, buscou o projeto que fez o convênio com a cidade de Suzano, não foi com o candidato Jorginho. Temos aqui o número do convênio, tem o depósito. Agora o governo do estado, e esse projeto é 92 milhões. O governo do estado, sempre no período das eleições, ele vem aqui para proteger o seu pupilo, né, aquele que é padrinho político de um candidato aqui que já foi prefeito, e faz as promessas de um hospital com 15 milhões. Né? Aí eu faço a pergunta, que hospital o senhor acha que dá para fazer com 15 milhões? Caro candidato Stuani, se dá ou não dá com 15 milhões, esse é um problema orçamentário, tá? Então, se o governo estadual prometeu, com certeza vai cumprir. Da mesma maneira que eu acredito, que o seu governo federal, né, prometeu construir o hospital, e nós estamos acreditando, porque se nós não acreditarmos na presidente e no governador do estado, em quem nós deveremos acreditar? Não é verdade? Então, veja bem, se são promessas de senhores com tal nível de hierarquia, como é que nós não podemos acreditar nisso? Então,
O fato é o seguinte, eu acredito que realmente os 2 hospitais virão. Com certeza. E se caso eu for eleito prefeito, eu estarei lá enchendo o saco deles mesmo para que venha essa verba para o município de Suzano para a construção do hospital. Agora, caro candidato Stuane, as eleições foram feitas, né, para que nesse período curto de 3 meses nós conheçamos os candidatos ou os candidatos a prefeito ou vereadores. Então, a população sempre está bastante atenta na personalidade da pessoa que está se candidatando a um cargo eletivo. E o candidato, normalmente nessas ocasiões, o que acontece com ele? São tantas coisas que... Candidato. Valdecir, você tem 1 minuto e meio. Então, o nosso governo aqui, desde 2006, que ele luta pelo Hospital Federal, assinamos o convênio com o Ministério da Saúde, aprovamos o projeto, compramos a área, que também não tinha área e não tem, né? Além da disputa política, temos 24 milhões depositado na conta para nós, agora, começarmos o nosso hospital, que tem um convênio onde vai ser liberado aí os 92 milhões, com a parceria do Ministério da Saúde e a contrapartida da Prefeitura. Mas, além disso, o governo do Estado, ele sempre promete, ele prometeu a Unesp, prometeu agora o Poupa Tempo, que ele veio e anunciou, duplicação da Indutibiriçá, e agora que nós falamos do hospital, sempre ele vem e promete que vai fazer outra coisa junto com o governo do Estado e o seu comandante-chefe da política aqui da cidade de Suzano. Mas, além disso, nós investimos todos os programas do governo federal, estamos finalizando uma UPA lá no Jardim Revista, que é uma unidade de pronto atendimento para atender a população daquela região. Construímos unidades básicas e avançamos em todos os sentidos na questão da saúde na cidade de Suzano, que infelizmente quem administrou antes, e aí foi citado que o governo tem a responsabilidade, poderia ter feito. E eu penso que o governador devia se associar ao nosso hospital que está mais adiantado. Tempo, candidato. Roberto Toio, você tem 1 minuto para a tréplica. É muito interessante a resposta do candidato Stuane. Se foram feitas tantas coisas, como o senhor citou, né, por que a saúde de Suzano está numa situação tão precária? Não é verdade? Então, se foi feito um monte de coisas para melhorar a saúde piorou, eu não estou entendendo. Alguma coisa está errada nessa sua resposta. Tá? Algum dado está equivocado, porque hoje a população de Suzano está sentindo na pele o que é a saúde. Ou seja, precária, ruim, de péssima qualidade, tá? Onde não temos nem médico para atender os postos de saúde. Muito complicada essa situação. Agora, o senhor está me afirmando exatamente o contrário. Então, veja bem, alguma coisa está equivocada nessa sua resposta. Muito bem. Próximo a fazer a pergunta é Rafael Garcia. O Rafa. Pergunta para o Valdecir Stuane. Candidato, só tem 1 minuto para fazer sua pergunta. Candidato Valdecir, gostaria de saber de que forma o senhor se sente por ter que suceder agora, nessa disputa eleitoral, um governo que foi muito mal avaliado e nós sentimos na pele a dor e o sofrimento, não só das mães que perderam seus filhos, mas também da falta de compromisso com a cidade. O senhor, que se tornou candidato depois de uma eleição interna do Partido dos Trabalhadores, o que eu acho muito bacana, e se tornou candidato da cidade, agora tem que carregar essa marca, esse peso de uma administração que prejudicou muito a cidade de Suzano. Eu gostaria de perguntar, qual é o seu sentimento? E mais do que isso, se o senhor visita o pronto-socorro da cidade, dia sim, dia não, eu estou lá. E a pergunta que eu sempre faço quando eu passo lá, será que o prefeito sabe a real realidade do que acontece aqui? Porque se fosse no meu caso, eu jamais conseguiria dormir. Essa é a minha pergunta ao senhor. Candidato Valdecir Stuane.
O senhor tem 2 minutos para a resposta. Eu queria responder para o candidato Rafa que não é um peso ser o sucessor da nossa administração na cidade de Suzano. E aí nós podemos pegar todas as áreas. Se pegar a questão da educação, foi citado pelo Paulo Tocuzumi, que não tem creche hoje. E é verdade que não tem o suficiente, porque ele gastou quase 8 milhões ou mais naquele esqueleto, quando ele foi prefeito, e disse que lá, e está no documento que está aqui na minha mão, seria uma escola de tempo integral. Então, embaixo da arquibancada são as salas de aula. E aí não sei quem foi, se foi ele ou foi o seu sucessor, que é o padrinho político, que criou o nome da escola com decreto, que o prefeito Marcelo Cândido revogou. Então nós construímos creches, 14 que já foram entregues, com 2 que tinha, 8 em andamento. Entregamos material escolar, uniforme, buscamos a Universidade Técnica Estadual, que a Prefeitura teve que reformar o prédio, a Escola Técnica Federal, pavimentamos 38 bairros, investimos na cultura, que Suzano hoje é referência na questão da cultura, também investimos na participação popular, na área da habitação, no apoio da agricultura, que hoje tem assessoria técnica, tem curso feito pelo SEBRAE. Então, é muito positivo nós sermos sucessor de um governo bem-sucedido em todas as áreas. Aí o que nós precisamos? É conhecer a cidade de Suzano e saber o que está acontecendo nela. Então nós podemos fazer com tranquilidade a comparação dos 8 anos do nosso governo, do prefeito Marcelo Cândido, com os 56 anos de quem administrou antes. E aí o prefeito Marcelo Cândido tem buscado superar os velhos problemas acumulados por aqueles que deixaram a cidade sucateada. Tempo, candidato. Eu peço, por gentileza, a gente sabe que todos os debates as pessoas ficam, com os ânimos assim. Gostaria que vocês, por gentileza, mantivessem um pouco de silêncio, por favor. Réplica, 1 minuto e meio, candidato. Candidato Valdeci, e nada contra a sua pessoa, é contra a atual administração e o que acontece na nossa cidade. Mas o senhor não respondeu o que eu perguntei. Eu perguntei sobre a saúde, eu perguntei sobre a tranquilidade de colocar a cabeça no travesseiro e dormir. E infelizmente, são visões diferentes da que eu tenho e da que a população de Suzano hoje vê, porque o governo não avançou. As escolas, por mais que sejam escolas que eram de latas e agora não são mais, também não tivemos grandes avanços, tivemos grandes problemas, com má qualidade da merenda por diversas vezes, tivemos problemas grandes com a secretária de Educação. O governo que o senhor enxerga é um governo totalmente diferente do que a gente vive. É um governo que tem indícios de desvio de verba pública. É um governo que tem indícios de corrupção. Tem um governo que tem a Santa Casa hoje administrada pela Prefeitura, que é um verdadeiro trem da alegria. O nepotismo fica longe do que acontece na realidade hoje no governo que Vossa Excelência sucede. Então me desculpe, Valdeci, mas eu não concordo, além do senhor não ter respondido, eu não concordo, se a última administração não teve avanços nessas questões que eu te falei. E as minhas perguntas foram relacionadas à saúde. E para finalizar, falar de saúde, eu incluo os indícios de desvio de verba pública, que não foram poucos, foram muitos. E isso é muito triste para a democracia, é triste para Suzano. Tempo, candidato. Muito bem, candidato, só tem 1 minuto para réplica. Eu queria dizer para o candidato Rafa, se falar que tem, já é fato consumado, apesar que é praxe da oposição e de alguma promotora na cidade fazer isso. Já faz a denúncia, dá a sentença, condena, e a pessoa que é a condenada nem fica sabendo que foi denunciado. Então, você tem tudo isso que o senhor está falando de desvio, de corrupção, então cabe ao senhor fazer a denúncia para que sejam apuradas as irregularidades. E aí eu queria saber se o senhor já fez alguma diante de tantos que você apontou. Agora, em relação à questão da saúde, nosso governo tem enfrentado o problema da saúde, quando nós buscamos as alternativas para superar. E aí, quando se fala da mortalidade na Santa Casa, e aí tem a responsabilidade do Estado.
que não é só a morte da criança dentro dos 28 dias, é durante o ano. Tempo, candidato, por gentileza. Quem faz a pergunta agora é Roberto Toio. Quem responde, Israel Lacerda. Só tem 1 minuto para fazer a pergunta, Toio. Tem uma pergunta que no debate passado foi feita por uma munícipe e que me está perturbando bastante, que está tirando até o meu sono, viu, Lacerdinha? Tá? A questão dos buracos da cidade de Suzano. Como é que pode ter tanto buraco no município? E qual seria a sua solução para esse caso? Um minutinho só, por causa do cronômetro. Só tem 2 minutos para a resposta. Tudo bem, candidato Toio. A questão dos buracos, ela reflete o perfil da administração. Porque um buraco, ele se amplia com descaso. Acontece sim, o excesso de buracos em determinado período do ano, onde ocorre muitas chuvas, por exemplo. Mas essa argumentação desse governo, parece que a cidade de Suzano paira uma nuvem chovendo constantemente, porque nos municípios vizinhos a gente percebe que não tem a quantidade de buracos que tem na cidade de Suzano. Inclusive, o acesso ao nosso município, que é um belo município, mas hoje é muito maltratado pela essa atual administração, nós percebemos que adentramos a cidade de Suzano quando nós se deparamos com diversos buracos nas vias públicas. Então, é a falta de comprometimento em solucionar os problemas, de atenção dada pelo governo, que tem descaso em todas as pastas da sua administração, e os buracos é apenas um exemplo dessa administração danosa que nós temos na cidade de Suzano. Então, nós temos que, de fato, ativar a usina de asfalto que nós temos na cidade de Suzano. Se precisar uma complementação, nós teremos que ter apoio para suprir aí a demanda devido ao excesso de buracos hoje nas vias públicas. Nós temos que ter um mecanismo, uma ferramenta que nós temos no nosso plano de governo, que é o Disque Buracos, para agilizar o tapamento desses buracos e, principalmente, construir pavimentação, fazer o serviço de pavimentação com qualidade. Hoje, a pavimentação que foi feita por esse governo, ela já foi deteriorada no primeiro ano de utilização dessa pavimentação. Haja vista bairros como São Bernardino, como Santo Inês, como Jardim Leblon, que tiveram que ser refeito toda a parte de pavimentação, inclusive algumas vias, ser refeito totalmente a pavimentação. Então, asfalto ruim, asfalto de péssima qualidade, falta de atenção da administração, que é o reflexo de uma administração que abandona toda a cidade de Suzano. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para a réplica. Eu fiz essa pergunta, candidato, porque é o seguinte: eu fiquei pensando, passei noite sem dormir, com a história do buraco, né? O buraco, vamos fazer uma alusão. O que representa o buraco na minha cabeça agora? Está um buracão aqui. O que representa? Exatamente a falta de competência desse governo. Não é o fato de tapar o buraco, não. Entendeu? É falta... Como é que pode uma munícipe estar preocupada com buraco? É o fim da picada, gente. Então, é exatamente o retrato da incompetência desse governo. É isso que eu queria dizer. Eu fiquei pensando, uma semana, poxa vida, como é que pode, né? Um buraco, como é que é? Um buraco para cá, um buraco para lá. Governo municipal Marcelo Cândido, o símbolo é o buraco. E estou vendo que o buraco é mais embaixo, Lacerda. Silêncio, por favor. Réplica, candidato. Zerar o cronômetro, por favor. Réplica de 1 minuto. Bom, eu vou reiterar o que eu disse e ratificar o que o senhor, candidato Toio, disse. O buraco é o retrato de uma má gestão, que se reflete em todos os segmentos da administração atual. Eu falei que o buraco, ele não nasce grande, na verdade ele se torna grande devido ao descaso. Ele também aparece em excesso pela questão do serviço prestado. Eu citei aí a pavimentação, as últimas pavimentações do nosso município, elas foram feitas de qualquer maneira, elas tiveram que ser reparadas com curto espaço de tempo. Demonstra que a administração,
além de demorar para executar serviços, quando executa de uma maneira ruim, com a falta de qualidade, com a falta do zelo ao dinheiro público que nós, suzanenses, merecemos. Então, o que está sendo debatido aqui é o dinheiro do contribuinte, porque a nossa arrecadação ela aumentou em função do aumento do IPTU, não foi aumento da participação dos municípios e arrecadação na parte do ICMS. A atual administração fez o recadastramento, hoje cobre IPTU até de casa de cachorro, elevou a arrecadação e não usa direito. Tempo, candidato. Próximo a fazer a pergunta é Leonardo Ferreira. Quem responde? Jorginho Absanra. O senhor tem 1 minuto para fazer a pergunta, Leonardo. Jorginho, o Lacerda, na sua estratégia marqueteira, fala de resgate de uma cidade em que todos tinham orgulho de ser suzanenses. Suzano era uma terra de oportunidades, segundo ele, tudo era maravilha. Mas em que época existiu essa terra de oportunidades? Porque vivendo nessa época, dialogando com a população e olhando os jornais da época, vemos sim uma cidade bastante atrasada, que a maioria das ruas não eram asfaltadas, existiam escolas de lata, as crianças tinham que levar legumes para a escola, olha só que absurdo. E o que acontece? Além disso, o atendimento da saúde, além de ser precário, o prefeito desviava a verba da saúde para o esporte de alto rendimento. Será que estamos falando da terra prometida ou da terra das 7 pragas do Egito? É esse modelo de administração pública mais atrasado do que o atual modelo petista que você quer que retorne, Jorginho? Até porque, assim, a gente tem aqui hoje o Tokuzumi, nós temos aqui também a Carminha, nós temos o Stuani, o Lacerda, que inclusive eu me dirigi em relação a ele. Enfim, você quer esse modelo de administração pública? Tempo, candidato, por gentileza. O senhor tem 1 minuto e meio para réplica. Aliás, 2 minutos. Com todo respeito ao candidato Lacerda, eu discordo fundamentalmente do seu slogan de campanha, né? Resgatar o orgulho do suzanense. Eu acho que todo suzanense tem orgulho da sua cidade, independente de ter problemas ou não ter problemas. Isso faz parte da realidade do município, que vem sendo mal administrado há muito tempo. Eu tenho orgulho de morar aqui há 20 anos e acho que a grande maioria das pessoas tem orgulho da sua cidade. Então, como eu estava dizendo, Leonardo, né? Infelizmente a cidade de Suzano foi a cidade que menos avançou nos principais problemas, né, que a cidade vem enfrentando. Se você comparar Mogi das Cruzes há 20 anos atrás e comparar a cidade de Suzano, você vai ver o quanto a cidade de Mogi avançou em 20 anos e quanto a cidade de Suzano deixou de avançar. Se você comparar Ferraz, Poá ou Itaquaquecetuba nos últimos 20 anos, você vai ver o quanto as cidades da região avançaram e quanto Suzano deixou de avançar. Suzano é a única cidade da região que não tem escola em tempo integral. Suzano foi a cidade que menos gerou vagas de creche, educação infantil nos últimos 20 anos, segundo os dados do governo federal. Suzano, segundo o CAGED, foi a cidade que menos gerou empregos em 2011. Suzano é a única cidade grande de todo o Alto Tietê que não ganhou um novo hospital. E Suzano tem enfrentado más administrações sucessivas. Se a gente comparar a cidade, como eu disse anteriormente, há 20 anos atrás e comparar hoje, a gente vai ver praticamente os mesmos problemas. A gente vai ver a mesma Santa Casa que não funciona. A gente vai ver as mesmas unidades básicas de saúde faltando médico. A gente vai ver a mesma falta de escola em tempo integral.